Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Diogo Ballesteri e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como inserir um efeito de luz em objetos como este. Olha só que legal o efeito, o antes e o depois, o antes e o depois. Bacana, né? Vamos começar? Eu estou aqui no Photoshop, já tenho algumas imagens abertas aqui e primeira coisa que a gente vai fazer é, com o botão do teclado, a gente vai clicar no Ctrl Shift N para ele criar uma nova camada. Essa nova camada eu vou dar o nome que eu quiser. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar o nome de brilho, certo? E aqui a gente vai definir algumas funções. No modo, eu vou escolher subexposição de cor, perfeito? E vou ativar essa opção preencher com cor neutra de subexposição. Lembrando mais uma vez que o meu Photoshop ele está na versão português, mas na versão em inglês vocês podem acompanhar com o mesmo procedimento, só muda a linguagem, tá bom? Ativei essa opção, clique em OK, ele já cria uma camada preta aqui. O que a gente vai fazer agora, a minha cor do pincel ela está azul, tá bom? Porque na arte anterior eu estava trabalhando com alguma cor azul. A gente vai voltar ela para o padrão, então eu clico aqui em cima desse quadrado aqui em cima e ele já define sempre com a cor de primeiro plano como preta. A gente vai trabalhar com a luz branca, né? Então a gente vai inverter ela branca. Eu posso inverter clicando aqui em cima ou com o botão do teclado X eu inverto a cor. A gente vai trabalhar com a cor branca, perfeito? Então vamos lá. Estou selecionado o pincel aqui em cima. Vou colocar um fluxo de 35% para a gente ver como é que fica. Vou diminuir o tamanho do meu pincel. Como que eu faço isso? Ou eu clico com o botão direito do mouse e diminuo por aqui o tamanho do meu pincel, ou eu posso segurar apertado o Alt com o botão direito do mouse, arrastando para a esquerda ou para a direita, eu redimensiono o tamanho do meu pincel, tá bom? Então eu vou, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um clique de luz que ele seja na mesma proporção da lâmpada, tá? Para a gente ver o brilho acontecendo lá dentro. Vamos ver se 35% de fluxo é suficiente para ele dar um reflexo de luz legal lá dentro. Foi muito fraco. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou aumentar um pouquinho mais o fluxo para 72. Já deu um destaque um pouquinho melhor, tá vendo? Vou dar mais um clique, vamos ver se ele não vai estourar a cor. Já deu uma estourada um pouquinho na cor, então eu vou voltar aqui. Vou diminuir um pouco o meu fluxo para 40, 39%. E vou clicar novamente para ver como é que ele fica a luz. Perfeito. Já está melhorando a cor, entendeu? O brilho. Aí eu dou mais um cliquezinho, então eu já tenho um resultado um pouquinho melhor de brilho. Bacana. O que a gente vai fazer agora? O antes e o depois aqui já mostra que eu tenho alguma coisa acesa lá dentro, tá? Vamos trabalhar melhor o brilho externo e também realçar um pouco melhor o brilho interno. Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma nova camada aqui embaixo. Eu vou colocar o modo de mesclagem aqui, eu vou colocar em luz, vamos lá, luz brilhante, tá bom? Vou diminuir o meu fluxo para 10% e vou novamente aumentar um pouquinho mais o meu pincel e vou dar um clique em cima da lâmpada. Agora ele já começa a criar um efeito de brilho externo. Vou dar mais um clique para dar um efeito um pouquinho melhor. Mais um. Perfeito. Vamos criar uma nova camada também. Vou criar com a cor, o modo divisão. Vou aumentar ainda um pouquinho mais o meu fluxo do pincel, que eu quero que o meu brilho externo seja um pouquinho mais forte, tá bom? Como que a gente faz isso? Então eu aumento um pouquinho mais, divisão. Essa camada divisão e a camada luz brilhante, ela só tende a realçar o brilho da cor branca, né? Que é o brilho da nossa cor aqui. Então vamos ver com um fluxo de 10% como ele fica. Ó, já deu um destaque, ó, antes e depois. Então eu já consigo imaginar a lâmpada com um brilho externo. Vou realçar um pouquinho mais forte ainda o brilho interno aqui dela. Vou criar uma nova camada e vou colocar sobrepor. Mesma coisa, vou diminuir o tamanho do meu pincel, vou aumentar um pouco mais o fluxo, porque eu quero que lá dentro fique mais forte, e vou dar 2 cliques aqui até eu achar que a luz está bem legal. Perfeito, eu já tenho um resultado de lâmpada acesa aqui. Vamos ver como é que fica, o antes e depois? Como que a gente faz isso?
Com o botão do teclado Shift segurado, eu seleciono todas as minhas camadas, dou um Ctrl G para ele agrupar, ou eu arrasto e solto aqui na pastinha e ele já agrupa. Aí eu desabilito ela e eu consigo ver o antes e o depois, ó. Olha só que resultado legal. Perfeito? Vamos para outro exemplo? Aqui eu tenho um anel de diamantes, quem não queria ter, né? E a gente vai aplicar o mesmo efeito do que a gente fez na lâmpada, tá? Então a gente vai lá, Ctrl Shift N. Vamos criar uma camada chamada brilho. Modo de mesclagem, eu vou colocar subexposição de cor. E vou ativar preencher com cor neutra de subexposição preta, para ele criar a camada preta. Perfeito, criei. Vamos lembrar sempre de conferir o pincel está clicado, a cor minha está selecionada branca, certo? O meu fluxo eu vou deixar em 43 para eu testar. Vou ver se o meu pincel não está com dureza, o legal é trabalhar ele com a dureza 0, tá? Porque se ele tiver muito forte, o brilho que ele vai realçar externo vai ser um brilho assim, ó. E a gente não quer esse estilo. A gente quer um brilho mais suave, mais desfocado. Então vamos lá, vamos trazer a dureza para 0. E agora eu vou observar a minha imagem, aonde que a luz que está refletindo, que está vindo desta direção, eu consigo interpretar que ela já tem alguns pontos de brilho na imagem, né? Então eu quero realçar esses pontos de brilho para dar a sensação mesmo de que seja um objeto de valor muito estimado, assim, bem. Então você realça ainda mais a imagem, né? Então vejam que aqui, ó, aqui eu já tenho um brilho nessa posição. Aqui eu já tenho outro brilho nessa posição aqui. E eu consigo até ver algum brilho nessa posição. Vamos dar cliques em cima dela para criar esse efeito, tá bom? Vamos ver se o fluxo 43% é suficiente. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu pincel. E vou clicando até não estourar. Vou até diminuir um pouco mais o meu fluxo e aumentar um pouquinho mais o meu pincel. Perfeito, aqui em cima acho que ficou legal. Vou fazer um brilho aqui também nesse lado. Um pouquinho estourado, pode deixar assim. E aqui no canto eu acho que deve ter um brilho também para incidir como se a luz estivesse vindo dessa direção. Posso até colocar um brilho aqui, ó. Ah, bacana. Então vejam, já passa um outro ar na sua foto, né, na sua imagem, tá? E isso que eu estou dando exemplo, vocês podem aplicar para N efeitos, para N fotos. Pode ser, por exemplo, um farol, pode ser uma vela apagada. Vocês podem criar efeitos de luz onde não seja necessariamente um objeto de vidro ou alguma coisa assim, tá bom? Vamos ver como é que ficou antes e depois? Antes e depois. Antes, depois. Uma simples edição já dá um efeitinho de luz, que é o que vocês pretendem fazer aí na arte de vocês, tá bom? Gente, obrigado por estar conferindo aqui meu canal. Espero que você tenha gostado dessas dicas, tá bom? Fique à vontade para comentar. Aproveite e se inscreva no meu canal, que tem vídeos toda semana, tá bom? Em breve eu vou passar outras dicas. E muito obrigado e até a próxima.